Retornamos. Hoje conversando com o excelente Dr. Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Capês, eu vou fazer uma pergunta a você agora, não sei se você vai me responder, mas tenho certeza que sim, porque você é um homem culto, inteligente, preparado e de pessoas do seu naipe que nós precisamos para dirigir o nosso país. Na sua conta de luz aparece bandeira vermelha, tanto. Você acha isso correto? É uma forma do governo controlar quem está gastando excessivamente. Agora, o que está acontecendo é que essa escassez que está provocando essas medidas por parte do governo federal, nós precisamos perguntar o que ocasionou tal escassez? Por que o nosso ministro Joaquim Levy está falando tanto em aumento de impostos, em punir ainda mais a classe trabalhadora e o empresariado, que é aquele que produz riquezas para o país? Por que se fala em aumentar a conta de luz para punir aquele que está gastando mais, incitá-lo a gastar menos, quando na verdade o governo não faz a sua parte, que é o seu esforço? Por que nós temos 39 ministérios? Para que servem aquelas reuniões gigantescas com 39 ministros? O que eles discutem de tão eficiente, de prático, de pragmático para o país? Quantos cargos estão pendurados em cada ministério? Qual é a composição política que se faz para esses ministérios? Qual o custo desta composição política? Fora o custo que a Lava Jato está nos mostrando. Então é importante, em primeiro lugar, que o governo olhe para dentro de si. Antes de impor mais um sacrifício à sociedade, ele que imponha um sacrifício à sua própria administração, àqueles que estão lá ganhando os seus cargos, os seus salários, quando o governo deveria estar olhando muito mais para aqueles que trabalham e se esforçam no dia a dia para ganhar o seu salário e pagar a sua conta de luz. Chega de passar esse custo à sociedade e à classe produtiva, empresarial e ao trabalhador. Assuma agora, governo. Assuma você esse custo. Onde está a redução dos ministérios? Até quando vamos esperar para reduzir de 39 para 12 ministérios? E olha que com 12 ministérios, 3 militares e 9 de administração, dá para tocar o país tranquilamente. É só não enrolar, não ficar perdendo tempo com retórica inútil, com discussões que só retardam a solução dos assuntos, e arregaçar as mangas e trabalhar. Lembrar que a menor distância entre dois pontos é uma reta e não uma espiral como tem sido. E a economia que vai se fazer, né? Sem dúvida. A economia se faz, é simples, é que nem em casa. Você tem que gastar menos do que você ganha. Claro. Eu comecei minha carreira como estagiarinho de direito e tinha meu dinheirinho. Por quê? Eu administrava meu dinheirinho naquele mês. Eu gastava menos do que eu ganhava. Depois eu fui escrevente do Tribunal de Justiça, escrevente do Tribunal de Alçada Criminal, ajudei meu pai a comprar um carro. Porque o que eu ganhava, eu sempre dizia, vou gastar metade daquilo que eu ganho. Você tem que... Agora, o governo não consegue fazer isso? A metodologia, eles não usam metodologia. Ora, e não é o presidente da República, ele tem poder. Claro. É o chefe do Poder Executivo, ele determina, ele faz. É muito mais fácil do que em outros órgãos que são colegiados. Ele diz, vamos fazer esse corte. Ponto final. Corte nele, na própria carne. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, que não está na pauta de perguntas que está programada. Você não acha que a mídia forte prejudica um pouco o andamento da democracia no país? Depende. Eu acho que a mídia... A mídia forte aí. Então, a mídia não a nossa, por exemplo, que nós informamos o nosso querido telespectador de uma forma correta, honesta, de uma forma que, afinal de contas, deve ser feita. Não. Eu digo a mídia forte, que ela está ligada ao governo. Ela faz a propaganda do governo. Perfeito. Eu acho o seguinte, primeiro tem a mídia que, de certa forma, é patrocinada para traduzir más notícias como se fossem boas notícias. Isso, a meu ver, já está se tornando ineficaz. Não adianta. A população já percebeu, por mais que queiram fazer mídia positiva, o povo foi às ruas, as pessoas você falando em ruas, nós tivemos aqui na Avenida Paulista, não é, milhares e milhares de pessoas chegando, parece que a 1 milhão de pessoas. Eu estava na Paulista com a minha família. Muito bem. Da Pamplona, para quem não conhece, é metade da Avenida Paulista, até Bernardino de Campos, um pouquinho antes do começo, estava lotado de pessoas e bastante compactado. Depois você tinha um espaço não tão compactado, e aí do MASP até o final, ali, passando um pouco da Augusta, totalmente compactado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre muito econômica nas suas estatísticas,
estimou 350 mil pessoas. E estamos vendo aí nos jornais que foram só 130 mil pessoas. Impossível. Então acontece que a população hoje, através da internet, das redes sociais, está se falando, está se mobilizando e não vai aceitar mais esse tipo de coisa. Um outro lado também é aquela mídia que pega os que não são tão poderosos, mas são autoridades, estão no poder, em que só se leva o lado negativo das coisas. Parece que querem manchar as pessoas. Então, ou vamos no extremo ou no outro. Por isso que hoje tem muito valor essa mídia espontânea, natural, como a que você faz. Obrigado. Como é que o senhor faz, professor? Ou não, seja, senhor, informando com calma. As perguntas que estão sendo dirigidas a mim nesse programa, por exemplo, são perguntas de natureza objetiva. Sim, e eu claro. estou prestando informação às pessoas. Claro. Agora, tem muita coisa importante, positiva, acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, no entanto, a grande mídia tem prazer em levar apenas lados negativos. Não. Nós Estamos queremos fazendo uma divulgar. revolução. É informar. Esse é o papel da mídia. Informar. Que é o que o seu programa está fazendo. Isso mesmo. Dando tempo para a gente explicar as coisas. Claro. E eu já vou passar, então, a uma outra pergunta. A lei dos desmanches, por exemplo, completou 1 ano. O que é que ela significa para a segurança do Estado? Outra pergunta importante para o nosso telespectador aqui acompanhar. Essa lei foi enviada pelo governo do Estado para a Assembleia e eu tive a oportunidade, como deputado, de apresentar um substitutivo, ou seja, um projeto que alterava substancialmente o seu conteúdo. A lei foi aprovada com esse substitutivo. Sim. E hoje o que ela fez, intensificou a fiscalização em desmanches clandestinos, que compram no leilão uma peça de um carro batido, pegam a documentação e usam como espelho, isso é, fica aquela peça, fica aquela documentação e na prateleira mais umas 500 peças iguais àquela, todas roubadas ou furtadas. Quando chega a fiscalização, onde é que está aqui a documentação dessa peça? Está aqui. As outras estão escondidas. Claro que isso conta, muitas vezes, com apoio de corrupção na fiscalização. Sim. Fizemos uma lei que determina uma fiscalização e o fechamento administrativo dos desmanches. Desde que essa lei foi aprovada, e foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que pouca gente conhece, que é o Poder Legislativo do Estado, que faz leis estaduais. Essa lei estadual, aprovada, levou ao fechamento de 700 desmanches até agora. Não estamos falando de uma lei que foi aprovada, bonita e ficou parada num livro, mas de uma lei que saiu de dentro da Assembleia e foi para a rua. Sim. 700 desmanches foram fechados e houve uma queda, redução de 25% no roubo de automóveis, porque você fiscalizou administrativamente. Você acabou com o receptador e com isso perdeu valor a peça furtada ou roubada pelo ladrão. O ladrão não tem mais para quem vender. Agora, olha o que aconteceu. A Assembleia não se limitou a fazer isso. Ela aprovou a lei. Ela está também instituindo um órgão de fiscalização, que é o NAI, Núcleo de Ação Estratégica, que recebe denúncias quando a lei é descumprida. Recebemos uma denúncia de que um dos desmanches fechados, competentemente pela polícia, com base nessa lei, estava funcionando com as portas fechadas. Um sistema de delivery peça roubada. Olha a imaginação dos criminosos. Telespectador, perceba, delivery peças roubadas. O desmanche está fechado. Você passa lá, está fechado, lacrado. Mas dentro dele tem lá um funcionário com telefone encomendando dos ladrões do crime organizado o roubo de veículos. Ora, isso é uma fraude. Você tem a sensação de que os 700 desmanches foram fechados, tem muitos ainda para fechar, e que reduziu 25%. Sim. Mas se não tiver uma fiscalização dos que já foram fechados, daqui a pouco volta a subir o nível. Claro, que nós fizemos? Com base na denúncia, comunicamos ao doutor Emídio, diretor do DEIC, que comunicou ao doutor Walter, divisionário do roubo, divisão de roubos e estelionatos. Ele foi com a gente, NAI, Assembleia Legislativa e Polícia Civil. Fizemos uma operação na semana passada e prendemos 4 receptadores que estavam lá, integrantes da quadrilha, e voltou a ser fechado. Portanto, a Assembleia, além de fazer as leis, ela vai fiscalizar o cumprimento destas leis. Muito bem. Você vê, telespectador, que nós estamos levando para você hoje um programa voltado a esse tipo de informação, a informação correta,
eu não me canso de dizer isso a você. Essas coisas você tem que tomar conhecimento. A sociedade precisa tomar conhecimento, graças à eficiência deste nobre deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Capês, falando em segurança, qual a opinião sobre a redução da maioridade penal? Primeiro, uma questão jurídica. Como está na Constituição, artigo 228, a menoridade penal aos 18 anos, o menor de 18 anos é inimputável. Quem diz isso é a Constituição. Sim. Há uma forte polêmica sobre tratar-se essa regra de cláusula pétrea ou não. Cláusula pétrea é aquela regra que está na Constituição e que não pode ser alterada ou suprimida nem mesmo por emenda constitucional. Muito bem. Para superar essa polêmica, a redução da maioridade teria que ser antecedida de um plebiscito. Sim. Então, eu sou a favor da convocação de um plebiscito para daqui a um ano, em que durante esse intervalo muita informação de todos os lados seria feita, com tempo igual para as partes, que nem se fez no desarmamento, para que ao final se votasse. Na minha opinião, alguma coisa precisa ser feita. Não é possível que um menor que tenha 17 anos, que já teve passagem por latrocínio, por roubo, vá roubar um celular, mate a vítima e a sociedade fique de braços cruzados, dizendo, não, a culpa é da sociedade, não tem o que fazer. O Estado tem que dar uma satisfação também à sociedade e à família da vítima. A mesma Constituição Federal que assegurou a menoridade aos 18 anos determina como dever do Estado a proteção à vida, ao patrimônio, à segurança, etc. Então, nós temos que buscar um caminho. Uma solução mais imediata é aumentar o tempo de permanência do menor naquela unidade da Fundação Casa. Então, ele completou o crime. Chegou a 18 anos, ele é menor, praticou o crime como menor. Foi internado na Fundação Casa como menor. Atingiu 18 anos. No máximo, ele pode ficar 3 anos. Aos 21, ele tem que sair. Em vez de ficar 3... Sim, porque aquela regrinha dos 18 aos 21 ainda existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma solução seria que, em vez de sair em crimes muito graves, ele ficaria mais de 6 a 12 anos. Então, ele poderia, dependendo da gravidade do crime, ficar ali dos 18 aos 24 ou dos 18 aos 30 anos, para tentar dar um pouco uma sensação de resposta, de satisfação à família da vítima. No mais, teria que se discutir, e eu particularmente, pelos avanços todos do país, culturais, o acesso à informação, o amadurecimento mais precoce, independentemente de outras questões, sou a favor da redução aos 16 anos. Você é a favor da para a redução aos 16 anos. Mas eu queria lembrar você, só para te provocar, claro, só para te provocar, que nós temos notícias de que garotos de 12 anos já são chefes de quadrilha. É verdade. Como é que fica? Acho que a gente, para 16 anos já seria uma grande polêmica. Os crimes mais graves são praticados entre 16 e 18 anos mesmo. São aqueles mais homicídio. Sim, mesmo. Hediondos. Nessa idade ainda você tem alguma sensação. E se ele praticar um crime muito grave, com essa solução ele poderia ficar dos 12 aos 18 e depois até mais 12 anos. Você teria como estabelecer um mecanismo de punição. Agora, a legislação brasileira é leniente. Ela favorece o infrator como favorece o devedor. Ninguém está querendo aqui um estado de punição desmedida, violação de princípios constitucionais, mas nós devemos ter um pouco de ponderação. Certos crimes estão restando impunes e a gente precisa tomar alguma providência. Certo, mas eu não quero aqui tapar o sol com a peneira e também não quero fazer com que eu tome a sua defesa. Mas se por acaso ocorrer um crime onde se apure que um garoto de 12 anos foi o agente, é óbvio que naturalmente ele será encaminhado para a Fundação Casa. Sim. E lá, então, ele terá que responder até a idade, como você disse, até 18 anos ou 16 anos, se por acaso ocorrer a redução. Não é? Perfeitamente. É isto, não é? Seria isso. Então quer dizer que de qualquer forma nós estamos garantidos. Eu acredito que pelo menos nós temos que ter uma legislação. Nós só estaremos garantidos com medidas eficazes de execução da lei,
Sim. com a medidas sociais, escola em período integral para as crianças, com apoio a essas crianças. No final de semana a escola vira um clube e a família vem encontrar a criança na escola, entra de manhã, sai depois do jantar. Ensino forte, essa é a verdadeira solução. Agora, o fato de ser esta a solução não significa que a ausência desta solução nós devamos ser lenientes com a prática da infração. É verdade, você tem razão. Bem, cerca de 2.500 veículos são apreendidos por mês na capital e somente 450 deles vão parar nos pátios. Com isso, mais de 10 mil carros apodrecem nas delegacias, ruas e locais impróprios. Muito bem, Capês. Qual a solução para resolver o problema da destinação dos veículos recolhidos? Porque isso a gente vê nas ruas, pilhas e pilhas de automóveis. Doutor Laércio, alguma coisa precisa ser feita. É muito cômodo a gente ficar de braços cruzados, que infelizmente é um hábito no serviço público no Brasil. Sim. Cruzar os braços, deixa passar o dia, vou almoçar, volto tarde do almoço, acabou o dia, fica amanhã. Essa é a sistemática do serviço público. Com raras exceções, sim, as claro. pessoas precisam se sentir motivadas a fazer. Claro. Temos grandes, valorosos servidores públicos. Mas, infelizmente, eu estou fazendo uma crítica impessoal e genérica ao sistema. Ora, nós temos milhares de veículos amontoados nos pátios do Detran, em terrenos baldios, nas calçadas e vias públicas. São veículos que foram apreendidos, interessam a inquéritos policiais ou processos criminais, ou foram apreendidos por não pagamento de multa, taxa de licenciamento administrativamente. Seja como for, estão enferrujando, apodrecendo, danificando o meio ambiente, bloqueando vias públicas, sugando do Estado milhões que ele tem que gastar com aluguel de pátios e terrenos baldios. E quando o proprietário vai retirar o carro, o que tem? Nada. Foi depenado e as peças vendidas para o crime organizado. Nós temos um projeto de lei apresentado pela Comissão de Segurança da Assembleia que diz o seguinte: leiloa tudo. Ótimo. Pega o dinheiro do leilão e deposita numa conta numerada. Ótimo. Quando o proprietário for levantar o carro, em vez de levantar o carro, ele levanta o dinheiro que está nessa conta numerada. Se o veículo tiver com mais de 65% destruído, ele é esmagado, vende-se a carcaça para não cair na mão do crime organizado e aí o dinheiro é depositado na conta à disposição. Pelo menos, por menor que seja, solução ideal. O proprietário levanta alguma coisa. Claro. O Estado não gasta dinheiro. Claro. É uma solução prática. Nós precisamos do quê? Um pacto social para aprovar uma lei dessas. Muito bem. Capês, me diga quais foram as alterações feitas pela Assembleia Legislativa na Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Laércio, essa foi uma polêmica que eu tive com o professor Elival. Ele, um grande constitucionalista, eu da área de penal. Ele enviou esse projeto de lei no final de 2013. Eu, como deputado, não era líder nada, impetrei um mandado de segurança contra o projeto. Consegui segurar 2 anos o projeto, até que me vi na condição de presidente da Assembleia e não era justo que a minha posição pessoal afetasse o que um presidente tem que fazer. Claro. Então, a sorte do projeto foi que eu deixei de exercer a função de deputado, fiquei presidente. Pautei o projeto. Eu acho que o projeto ele tira um pouco das garantias dos procuradores. Permite que o procurador seja removido do seu posto por ato imotivado, sem fundamentação. E cria uma espécie de parecer padrão para alguns casos de contratação. Se é verdade que isto agiliza o funcionamento da máquina administrativa, e por isso o projeto tem aspectos positivos. Mas não ofende ainda a movibilidade do promotor? Então, ele tira, é o procurador do Estado. Procurador do Estado. Mas, de certa forma, viola o princípio de que os atos administrativos têm que ser motivados, fundamentados. Foi uma polêmica nossa. Muito bem. Rapidamente, eu tenho muitas perguntas, eu não posso perder, você é a oportunidade que me dá para poder informar o telespectador. Na sua gestão como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, você criou uma ouvidoria que recebe sugestões e denúncias da população. Qual o papel, então, desse órgão? A ouvidoria vai receber denúncias na área de saúde, segurança, transporte, educação, meio ambiente e consumidor. Passa as denúncias para o órgão que é o NAI, Núcleo de Ação Estratégica. O NAI vai até o local,
informa a Assembleia que faz a sessão itinerante. Quero aproximar a Assembleia da população. É isso. Não adianta ser eficiente. Sim. Eu peguei 870 projetos na pauta no início da minha gestão, hoje tem 110. Não adianta apenas ser eficiente. Além da eficiência, temos que ter eficácia. Tem que chegar até a população o benefício final. Capês, suas considerações finais, por favor. Só podem ser de eterna gratidão. Obrigado, o programa foi maravilhoso. E quero presenteá-lo aqui com o nosso livro Código Penal Comentado. Que maravilha! Comigo e com a saudosa professora Estela Prado. Olha aqui, quero inclusive mostrar ao telespectador a sua obra, porque você já vem trabalhando em livros já há algum tempo, né? Eu lancei na área do direito penal. Já lancei também o Código de Processo Penal Comentado. E a gente tem o curso de processo penal e a coleção Curso de Direito Penal. Muito bem, eu quero também presentear você um livro, O Crime Complexo, uma tradução que eu fiz do grande doutrinador Silvio Ranieri, italiano. Poxa, que espetáculo, que belo presente, muito obrigado. Se puder, Muito obrigado. Agradeço bastante, muito obrigado. Muito bem, Capês, eu estou encantado com você mais uma vez. Aliás, eu conheço já há muito tempo e cada vez que eu converso com você, quer saber? Eu também sou proativo, eu aprendo mais ainda, porque eu percebo que aí está, esta é a maneira de nós alcançarmos alguma coisa na vida. Aprender dia a dia. E eu aprendo muito com você. Muito obrigado. Então, ao encerrar o programa de hoje, quero exaltar a citação de Otto Bismarck, que se expressa da seguinte forma: com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar, mas com funcionários ruins, as melhores leis não servem para nada. Capês, eu quero agradecer você, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por apresentar à sociedade, através desse programa, com informações precisas, abrangentes. E eu agradeço muito, mais uma vez, eu sou seu fã. Imagina. Eu sou seu fã e torço por você. Não é? Torço por você porque sei que você vai ser um homem bastante produtivo para o Brasil. É isso que nós precisamos. Muito obrigado.